Eu grito aqui em alto e bom som. O senhor, deputado Paulinho da Força, sindicalista, entregue esse relatório para uma pessoa que não tenha rabo preso e não esteja sendo ameaçado por Alexandre de Moraes. Não há como um sindicalista voltado à esquerda que fez reunião junto com Temer, o vampiro, junto com Aécio Neves, que todo mundo conhece a sua fama, que nem aqui no Congresso vem. Uma reunião com ministros do STF, que não pode sequer opinar em nada, eles tinham que permanecer calados. Nós da oposição estamos com a consciência absolutamente tranquila, no sentido de, em hipótese alguma, aceitarmos essa proposta do relator chamado Paulinho da Força, imputando ou colocando a dosimetria ao invés da anistia. A anistia ampla, geral e restrita para nós é inegociável. Por isso, já conversamos hoje com o presidente da Câmara, Hugo Mota, no sentido de que o projeto, indo à votação, nós vamos apresentar um destaque para que o destaque seja submetido à votação, colocando justiça dentro desse processo. Hoje, o processo é insano, covarde, abusivo, e para corrigir essas insanidades, precisamos votar a anistia ampla, geral e restrita. O próprio relator, Paulinho da Força, ontem, numa reunião que tivemos aqui com deputados do PL, disse em alto bom tom que ele tem que ter cuidado com o texto, porque Alexandre de Moraes ou porque ministros do STF vão dar o crivo e vão dizer se esse texto pode ou não. Imagina, isso é uma atitude covarde, é ajoelhar-se diante dos abusos do STF, que nós não podemos jamais aceitar esse tipo de situação. Vamos sim continuar firmes buscando a anistia ampla, geral e restrita. Tenho andado por aí, Paulinho, não só em Brasília como fora, acabei de ir a Campinas, estava em São Paulo, lá na sua terra, e as pessoas me paravam para dizer o seguinte: nós não podemos aceitar a dosimetria, não é disso que se trata. A anistia, como disse o João Di, já é até uma coisa que nem devia ser feita, mas eu não quero entrar em filigranas jurídicas. O que eu quero é que essas pessoas tenham apagado da história delas essa história de golpe, de derrubar Estado democrático de direito que nem existe, mas infelizmente no Brasil, em anistia ela passa uma borracha em cima disso. E é por isso que eu defendo a anistia, apesar de juridicamente nem ser o ideal. Agora, dosimetria, nós não podemos fazer isso, não cabe a nós, é o juiz, dosimetria o juiz faz na hora de dar a sentença. Mesmo alterando o Código Penal, já existe um princípio que é aplicado para traficante, que é o da absorção do crime. Então, um traficante não pode ser punido por carregar um fuzil como posse ilegal de arma, porque ele usa isso como meio para instrumentalizar, para fazer o seu crime, o seu objetivo, que é traficar arma, traficar droga. Então, como é que essas pessoas estão sendo condenadas com penas altíssimas, sem sequer se aplicar esse princípio da absorção? Então, o Supremo ele tem a obrigação de fazer isso. Com recurso, ele tem que abaixar essas penas. Não é favor abaixar a pena. Na verdade, ele teria que ter feito isso e pode fazer, não depende desse Congresso. Agora, querer vir aqui se miscuir na nossa atribuição constitucional exclusiva de conceder anistia não está certo. Foi pavoroso a gente ver aquele vídeo seu com o Temer e o Aécio. Foi um pavor, foi a coisa mais patética que eu vi. Não é agressão a você, Paulinho. É dizer que nós não aceitamos que Aécio Neves e Michel Temer vêm agora querer dar uma solução que pertence a nós, que estamos aqui lutando junto com os presos, os familiares dos presos. Nós queremos e exigimos anistia. Nós não podemos aceitar outra coisa. Dizer o seguinte: esse projeto é nosso, não é do PT. Você vai conversar com o PT que vote contra. A construção do projeto tem que ser ouvindo aqueles que lutaram e lutam por esse projeto há tantos anos. A Associação dos Presos Políticos, inclusive, fez uma pesquisa e 82% dos entrevistados familiares ou aqueles que estão em prisão domiciliar, tornozelados, disseram que não querem dosimetria. Aliás, dosimetria é algo antijurídico, algo que não pode ser tratado aqui pelo parlamento. A sentença é trifásica, nós sabemos, artigo 68 do Código Penal. O juiz analisa a pena base, depois vê atenuantes e agravantes e depois aumento de diminuição de pena. Lá no Poder Judiciário. Não é aqui no Legislativo que nós vamos tratar de dosimetria. Legislativo é anistia e é sobre isso que nós vamos tratar. Eu já sinto pena dessas pessoas adultas
completamente, brutalmente sequestradas pela ideologia que elas defendem, sem escrúpulos nenhum em mentir descaradamente. A anistia não vai trazer a vida do meu pai de volta, mas traz a alegria de 2.000 famílias de volta. Traz a alegria de 2.000 famílias que estão sofrendo por 2 anos e 8 meses. Isso que está acontecendo é uma injustiça. Dosimetria não vai trazer a alegria dessas pessoas do 8 de janeiro. A gente quer anistia ampla, geral e restrita, porque eles não cometeram crimes. Tinha que ser anulação. Porque meu pai, ele foi preso no plenário do Senado, e o plenário do Senado foi o único lugar que não teve depredação. Meu pai não cometeu crime algum. E meu pai foi condenado à morte. E a anistia não traz o meu pai de volta. Tem dosimetria aqui? Tem? Paulinho, então o que você está tratando, Paulinho? Tratando de algo que não está aqui na Constituição? Não entendi, deputado. Trate do que está aqui, ó. A anistia está aqui, deputado. Dosimetria não. E a anistia, o que diz o livro? É perdão. É perdão. Não tem meio perdão. É perdão. E se não é perdão, esquece tudo. E não tem quem fez mais crime e quem fez menos crime. A anistia não se pensa nisso. Todos têm crime, não importa. É perdão, deputado. Esquece dosimetria, meu amigo. Esquece. Falte a Constituição. E a Constituição fala de anistia. A anistia é uma medida jurídica que nós aceitamos. Para quê? Para que essas pessoas possam ter novamente sua ficha limpa, sua vida de volta. Nós sabemos que essas pessoas não cometeram crime algum, tiveram lá um momento de euforia. E quem realmente fez a maior baderna, tiver as portas abertas, servindo água, não foi da turma que está sendo mais penalizada. Então, como nossos companheiros aqui, nossos colegas falaram, a pena só vai colocar, diminuir a pena da pessoa, mas ela vai continuar condenada. Uma pessoa que não fez nada, centenas de pessoas, não é só uma. Então nós continuamos firmes nessa nossa posição e queremos que você olhe com justiça, não com carinho. Nós não estamos aqui para acariciar ninguém, nós estamos aqui para fazer justiça. Aquelas pessoas que foram condenadas em processos todos viciados, com promotor, juiz, querendo condenar, por vingança e não para fazer justiça. É isso que nós esperamos desse relatório. Professor! Que assegura o regimento interno. E a escolha se concretiza pela simples homologação por parte do presidente da Câmara. Ele não pode fazer, com o devido respeito, nenhum juízo de valor acerca disso, porque isso seria desrespeitar a autonomia partidária e isso vai enfraquecer tanto a voz da minoria quanto a voz da oposição. Portanto, nós entendemos que essa é mais uma tentativa de punição, perseguição e de censura à oposição desta casa. Com base nisso, nós vamos recorrer dessa decisão, porque não concordamos com o argumento do parecer técnico da presidência da casa, que argumenta que a suposta ausência física inviabilizaria a liderança. Quando, na verdade, desde a pandemia, nós temos meios regimentais, meios tecnológicos para que os deputados possam falar em comissões, votar pelo Infoleg, não sendo necessária a presença física. E ele só não está aqui hoje porque está sendo perseguido. Temos inquéritos abertos com relação ao Eduardo Bolsonaro e nos causa realmente espanto que um dia depois da sanção aplicada à esposa do Alexandre de Moraes, venha esse tipo de pressão externa à Câmara dos Deputados, fazendo com que o presidente Hugo Mota faça esse indeferimento. Não podemos aceitar esse tipo de violação às nossas prerrogativas parlamentares. Mais uma vez, essa casa sendo pressionada, inclusive com relação ao texto da anistia, por conta de ministros do Supremo que não querem aceitar. Quando, na verdade, a anistia é uma prerrogativa também constitucional, assim como a nomeação dos líderes partidários feitos pelas bancadas. Porque todos os deputados temos autonomia, não temos hierarquia entre nós, por mais que uns estejam, muitas vezes, na mesa diretora,
E eles tenham, sim, alguns elementos, como disse o Sócrates, para poder não ter faltas, etc., e nos usando desses instrumentos para evitar a perseguição e também colaborar para a não cassação do Eduardo Bolsonaro. Portanto, está protocolado o nosso recurso, assinado por nós, eu, líder Sócrates e líder Zucco. E eu vou passar a palavra agora para o líder Zucco também fazer o seu pronunciamento. Primeiro, boa tarde, obrigado a todos presentes. Sei que nós pedimos essa coletiva junto com o líder da oposição, o líder Carol Detoni e os demais parlamentares que aqui estão nos acompanhando, porque todos estão em atividades ao longo da casa, para nos pronunciarmos sobre a questão do nosso deputado Eduardo Bolsonaro. Antes de mais nada, quero dizer que eu não tomo como líder nenhuma decisão sem antes conversar com o presidente Hugo Mota. Quando estudamos o regimento da casa, as resoluções da mesa e encontramos a brecha na resolução de 2015, a primeira coisa que eu fiz foi comunicar ao presidente Hugo Mota da nossa descoberta e do que nós faríamos. Então, em todo momento, o presidente Hugo Mota sabia. Quando nós comunicamos a vocês da imprensa, ele já tinha ciência. Ontem, depois da Magnitsky na esposa, no escritório do ministro Alexandre de Moraes, eu recebi uma ligação do presidente Hugo Mota, falando que ele não poderia mais cumprir comigo o compromisso, que o tom ficou muito acima da média. Ou seja, ele não me afirmou, mas eu fico entendido que por retaliação ao que aconteceu com a família do ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, retaliou a família do deputado Eduardo Bolsonaro, trancando as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro. É importante a imprensa saber disso, porque parece que é só o Eduardo Bolsonaro que pediu sanção para a família do ministro Alexandre de Moraes. Nesta vida, o que a gente semeia, a gente colhe. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou a conta, inclusive, da filha menor de um preso político, Oswaldo de Eustáquio. Ele vem várias vezes usurpando direitos humanos das pessoas e dos réus do Rio de Janeiro. Agora, pressionar o presidente da Câmara, se é que isso aconteceu, não estou afirmando, porque o presidente Hugo Mota não me falou que foi ele que ligou, mas me estranhou a mudança de postura do presidente Hugo Mota depois da Magnitsky na família do ministro Alexandre de Moraes ontem, que me liga e faz a seguinte comunicação: não poderei mais cumprir o que nós tínhamos conversado. Aí, eu estava na reunião da minha bancada agora há pouco e soube que o presidente Hugo Mota, eu acho que desavisado por sua assessoria, passou informação para a imprensa equivocada. Ele disse que o deputado Eduardo Bolsonaro nunca o comunicou da sua saída ao país, pois é um equívoco, um erro, imagino que da assessoria do presidente. Existem 8 comunicados oficiais do deputado Eduardo Bolsonaro à presidência da Casa. O primeiro, com data de 27 de fevereiro deste ano 2025. E o último, com data de 18 de setembro de 2025. Então, frente a tudo isso, nós, junto com a deputada Carol Detoni e o líder Zucco, estamos entrando com um recurso para a mesa diretora, porque esta é uma decisão da mesa diretora de 2015 e essa resolução ainda vale. Eu acho que leis, estatutos, regimento internos e resolução no país ainda estão valendo, e se vale, o presidente Hugo Mota não poderia tomar essa decisão de forma unilateral, e sim deve reunir a mesa diretora e a mesa diretora cancelar. E aí, se fizer agora, fica claro que é para perseguir o deputado Eduardo Bolsonaro. Por que não fez antes? Agora, porque existe uma circunstância ocasional, seria uma vergonha se a mesa da Câmara quisesse, de maneira oportunista e casuisticamente, mudar o entendimento de resolução válida para essa casa desde 2015. Afinal de contas, vocês podem perguntar da imprensa a todos os líderes desta casa se eles são obrigados e são punidos por faltas no plenário, e se eles não podem comunicar suas saídas e terem suas faltas justificadas. Então,
Nós não vamos aceitar essa decisão do presidente Hugo Mota de forma unilateral. Estamos fazendo um recurso porque foi dialogado e conversado com o presidente Hugo Mota, e não vamos aceitar pressões externa corporis para impedir o exercício do deputado Eduardo Bolsonaro, eleito, que está aqui para representar os seus eleitores até o fim do seu mandato. Nós do PL e da oposição não deixaremos um dos nossos soldados para trás, muito menos o deputado Eduardo Bolsonaro. Era esse o comunicado que eu queria fazer e passar a palavra à vice-líder da minoria, a deputada Carol Detona. Eduardo Bolsonaro. O líder Sóstenes e a vice-líder Carol foram já felizes na colocação, mas eu quero deixar claro que outrora a esquerda viajou para o exterior, para vários países, não só os Estados Unidos, para pleitear as suas questões envolvendo decisões internas do nosso país. Eu não quero crer que a imprensa ou a sociedade, parte da sociedade, acredite que um deputado possa ser aquele responsável por uma definição de políticas do Estado norte-americano. Nós temos a certeza de que os Estados Unidos está vendo ferir os direitos humanos e a liberdade no nosso país. Inclusive, sobre o que nós falamos da Vaza Toga, finalmente foi evidenciado ontem, quando alguns vistos foram retirados de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, além de ser errado qualquer tipo de ação contra o deputado Eduardo Bolsonaro em relação à sua liderança, também é errado colocar no Conselho de Ética por ele estar se posicionando nos Estados Unidos. Como disse anteriormente, a esquerda fez exatamente o mesmo. E eles não têm voto naquele Conselho de Ética para caçar o presidente, para caçar o Eduardo Bolsonaro. A não ser que o Centrão, que nunca apoiou a esquerda, assim apoie para tirar o direito do deputado Eduardo Bolsonaro de continuar exercendo legitimamente o seu parlamento, a sua legislatura. Então, fica registrado que além do líder sócio da Carol, este líder, solicitar que a mesa assim decida, também atuaremos no Conselho de Ética contra qualquer ação politiqueira envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu tenho uma dúvida. A líder falou que caberia ao presidente do voto apenas homologar. Eu entendi não é que ele vetou a indicação. Então ele tem sim esse direito de homologar ou não a indicação dos senhores. Justamente este é o motivo do nosso recurso. A história da Câmara dos Deputados, isso nunca aconteceu. É a prova de que é uma perseguição ao deputado Eduardo Bolsonaro. Cabe ao presidente homologar a decisão das bancadas. Isso é a primeira vez que acontece na história da indicação de um líder nesta casa. Isto é o maior absurdo que se vê de interferência ao parlamento, e eu desafio vocês da imprensa, desafio a decisão monocrática do presidente Hugo Mota a mostrar algo semelhante na nossa história. Nunca existiu. Mas ele está fora com os devidos registros aqui que eu acabei de ler para vocês. Isso é direito parlamentar, ele tem mandato, ele comunicou, ele cumpriu o regimento. Qual o problema? Mas geralmente essas indicações de indenização não são contrárias. Pois, primeiro, eu abri minha fala falando que eu combinei com o presidente, se é que tem que ser combinado. Ao que me consta, ele disse que não. Aí ele falou que não sabia antes? Pois eu estou afirmando que ele sabia. Eu fiz reunião na residência oficial com ele, e depois
eu posso até lembrar que eu fiz uma outra reunião com testemunha, inclusive, falando desse assunto. Quer ver? Eu vou me lembrar direitinho. Foi você que estava na reunião? Não? Eu vou me lembrar, falei com ele 2 vezes, e a segunda eu tenho uma testemunha que eu vou dar o nome a vocês. Já, porque eu vou lembrar, eu sou bom de memória. Você estava junto? A segunda? A segunda você estava junto? Ah, bom. Tá aqui a minha testemunha. A segunda conversa que eu tive com ele para falar sobre o Eduardo Bolsonaro, o líder Zuc estava junto e testemunhou que eu comuniquei a ele. Então, se ele está dizendo isso, eu tenho uma testemunha a meu favor, além da minha palavra. Então, é a dele contra mim. Foi antes da coletiva? Antes da coletiva. Eu comuniquei ele uma semana antes. Aí, na semana da coletiva, eu tive uma reunião com o Zuc. Não sei se teve mais alguém naquela reunião. Era eu, você, e eu acho que tinha mais uma pessoa. Tinha mais uma pessoa para referendar o que eu já havia comunicado a ele. Agora, é direito do presidente, é direito dele mudar de opinião. Agora, regimentalmente, eu não vejo amparo nenhum para a decisão dele. E por que a decisão foi depois da sanção? Essa é a grande pergunta que vocês têm que se fazer. Agora, você não recuaga essa decisão? Não, eu já fiz o recurso, cabe à mesa. Agora a mesa vai ter que apreciar o assunto. Ou a mesa vai ter que revogar este ato de 2015 para valer para todos os líderes, inclusive, a partir de uma decisão da mesa. Todos nós não vamos mais ter presença justificada. Ou a decisão da mesa de 2015, que não tem uma resolução a posterior, vale, inclusive, para o Eduardo. É simples assim. Ou lei neste Brasil, lei, Constituição, regimento interno, resolução de mesa vale, ou esse país não tem mais Estado de Direito. As sequenciais reclamações da bancada bolsonarista com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e conversando também de bastidores com alguns parlamentares, fala-se que um certo impedimento de tê-lo apoiado. Ele veio dentro com o apoio de vocês. De fato, há esse impedimento da bancada, vocês estão procurando alternativa já em relação ao Mota? Eu acho que está muito cedo para a gente. O presidente Hugo Mota sentou numa cadeira muito difícil, com apoio de todos os lados. É difícil estar na situação dele. Eu acho que o momento do Brasil é um momento muito grave. Nós estamos com conflitos de instituições, com instituições que não respeitam a Constituição. Estar na cadeira do presidente Hugo Mota, eu sempre me coloco no lugar do outro. Não é fácil. Talvez seria muito fácil a gente julgá-lo agora e falar, realmente. Não, eu acho que a política, às vezes você avança, às vezes você recua, às vezes a gente erra, de uma parte ou de outra, e a gente tem que ter a capacidade de dialogar e resolver os nossos problemas. Eu conversei agora há pouco com o presidente do Conselho de Ética e ele disse que mesmo que Eduardo Bolsonaro consiga assumir a cadeira de presidente, de líder da Turquia, isso não vai interferir no processo de cassação que está em andamento lá, que inclusive hoje foi escolhido 3 deputados que vai ser o relator. É isso mesmo? Lógico, é o regimento da casa. Uma coisa é a questão da denúncia feita ao Conselho de Ética, como todo e qualquer parlamentar pode ser denunciado, apresenta sua defesa e o julgamento é feito. Isso é um trâmite que não tem nada a ver com o outro. E só uma dúvida, existe um prazo para a mesa responder a esse pedido? Regimentalmente, pelo que me disseram, não tem prazo limite. Enquanto isso, eu mantenho a minha indicação. Ela está, desde aquele dia, ela declinou, e a minha indicação é da liderança do Eduardo Bolsonaro. E aí está criado um conflito. Mas sem o Eduardo. Ok. Até no sistema, até a decisão do presidente Hugo Mota, consta ela como de direito. De fato, vale a decisão da bancada. E o líder Eduardo Bolsonaro, de fato, de direito, porque o presidente Hugo Mota erradamente indefere o nosso pedido, é ela de direito. De fato, vai ser e vai continuar sendo Eduardo Bolsonaro. Tá? Obrigado, gente. Até mais.